noite. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós, estejam com a sua família, você que está nos assistindo pelo canal da nossa igreja, Pibipá News, canal do YouTube. Nós, nesse momento, quero convidar você a compartilhar esse link, o link deste culto com amigos, com famílias, para que eles também possam, neste encontro, nesta noite de quarta-feira, serem abençoados. Nós estamos fechando um mês que nós estamos dando ênfase na família. Por isso, nesse momento, nós queremos agradecer a Deus pelas famílias, pelas nossas famílias, pelas famílias da nossa igreja. E eu convido a você, nesse momento, que esteja também orando na sua casa, juntamente com a sua família, chame a sua família, reúna a sua família e esteja orando, agradecendo a Deus pela bênção de ter uma família. Feche os seus olhos e nos acompanhe nesta oração. Pai querido, nós queremos expressar a nossa gratidão pela nossa família, pela minha família. Ó Deus, sabemos que nós somos falhos, limitados, erramos em nossas relações familiares, mas nós te suplicamos, ó Deus, que tu possas estar restaurando laços quebrados, possa estar restaurando famílias, possa estar restaurando relacionamentos de pais e filhos, restaurando relacionamento de esposo e esposa. Ó Deus, que a nossa família, ó Pai, seja uma bênção em Tuas mãos. Nós te agradecemos porque sabemos, ó Pai, que a família é projeto do Senhor para nós. Por isso eu quero te agradecer pela minha família e quero agradecer pelas famílias da nossa igreja. Em nome de Jesus, tome, ó Pai, cada família em Tuas mãos. Cuide de cada família. Derrame sobre cada família a Tua bênção, o Teu cuidado, a Tua provisão. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Famílias que vencem. Famílias que vencem são aquelas que louvam ao Senhor com alegria. E nesse momento, nessa noite, nós queremos convidar você e sua família a louvar a Deus nesse momento. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venham a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você.
que vencem sabem que apesar das lutas, nunca estarão sozinhos. como é bom saber que o nosso Deus está ao nosso lado, lutando as nossas lutas. Ele é um Deus presente na família. Nesse momento, queridos, nós estaremos ouvindo uma linda poesia pela nossa querida irmã Jadir, membro da família Martins, e logo em seguida nós estaremos passando por um momento de intercessão pelas famílias. A família Martins estará dirigindo esse momento e eu convido a você, na sua casa, também que participe juntamente com a sua família nesse momento de intercessão. Ainda, dando continuidade à participação da família Martins, estaremos adorando a Deus junto com a Rayane. Ela estará trazendo um louvor em adoração ao nosso Deus. O poeta Mário Barreto França, boa noite. Foi numa noite fria, uma noite chuvosa, que a notícia chegou, soturna e dolorosa, à casa do pastor. No centro da cidade, houve um grande desastre, uma fatalidade. Um ônibus bateu no bonde e desse choque saiu muito ferido o reverendo Roque, que lá do hospital envia um apelo para irem visitar os seus, depressa vê-lo, porque talvez não torne a ver a luz do dia. Que notícia infeliz, que noite amarga e fria. 4 filhos e esposa erguera-se da mesa, movido pela dor da trágica surpresa, e saíra correndo em busca do hospital. Entrando no seu quarto, o pastor fez sinal que chegasse bem perto, e a cada qual falava com o terno olhar de quem a todos venerava. Dirigiu-se primeiro à esposa muito querida, companheira fiel de toda a minha vida. Junto temos andado e pela mesma causa trabalhamos com fé sem um dia de pausa. Hoje, como no dia em que te desposei, és a mesma mulher, amiga quem amei. E amo com o mesmo ardor dos meus 22 anos, como haverei de amar nos celestes arcanos. Boa noite, esposa amada. Outra vez nós veremos, quando juntos com fé ao Senhor louvaremos. E a ti, Maria, que és minha primeira filha, e foste o meu prazer seguindo as mesmas trilhas. Boa noite, filha querida. Agora com Cristo vai, e não te esqueça mais do meu amor de pai. Boa noite, meu Guilherme. Ó filho dedicado, sua vida de fé em nosso lar sagrado foi o mais belo exemplo, a melhor recompensa que Deus me concedeu à luz de minha crença. Continua a crescer nas virtudes cristãs e ser o protetor de tua mãe e irmãs. Célia, filha extremosa e cândida, boa noite. Foste uma luz nas trevas, um bálsamo no açoite da ingratidão do mundo. Ah, me recordo agora daquele instante bom, daquela ótima hora em que rendeste a Deus tua alma arrependida, deixando ao seu dispor pelo resto da vida. Mais uma vez, boa noite, ó filha dedicada, que o Senhor lhes proteja em sua obra sagrada. Carlos, terceiro filho, olhou o pai sentido, porquanto a irmã mais moça o havia preferido. É o motivo levia inexoravelmente ao triste coração a alma convalescente. Fora tempos passados, bom servo da seara, e ao lado de seu pai ativo trabalhar. Mas companheiros maus e as péssimas influências de colegas sem brio arpara-lhe a consciência.
fazendo-a recuar na batalha do amor e apostatar da fé em Deus nosso Senhor. Carlos chegou bem perto e ouviu o pai triste dizer: adeus, Carlos, adeus. Fugiste o teu dever. Eu quisera poder te dizer-te as mesmas coisas que disse a tua mãe e irmãos, e tu nem ousa encarar-me. Esqueceste os bons conselhos meus. Porém, eu te amo tanto. Adeus, Carlos, adeus. Carlos, caindo aos pés do leito, soluçando, perguntou: pai, por que aos outros osculando você disse boa noite? Só a mim disse adeus. É que os outros, meu filho, espero lá no céu, para render-te a Deus a nossa gratidão, um cântico eternal da nossa salvação. Meu pai, Carlos confessa em lágrima de joelho: eu prometo a Jesus ouvir os seus conselhos. Eu já me arrependi, eu lhes falo a verdade. Vou dedicar a Deus a minha mocidade, servi-lo para sempre. Assim sendo, meu filho, posso agora dizer sem nenhum empecilho: boa noite, Carlos. Que o Senhor te abençoe e te proteja no aconchego do lar, no serviço da igreja. Boa noite, filho meu. E tendo dito isto, suavemente expirou e descansou em Cristo. Ó tu que anda gastando a sua mocidade nas orgias do mundo ou na incredulidade, tu que busca na ciência ou na filosofia resposta para a alma ou para a matéria fria, tu que não crês em Deus nem na vida futura, tu que vives sofrendo o peso da amargura, ou tu que já seguiste o caminho da cruz e hoje negas sem fé o nome de Jesus. Para, volta, que a morte horrenda e traiçoeira pode cortar-te ao meio a ligeira carreira para o desconhecido. E então o eterno Deus apenas te dirá: ó filho ingrato, adeus. Porém, se arrependido e em lágrimas voltares ao aprisco de Deus, ao regaço dos lares, Deus então te dirá, cheio de paz e amor: boa noite, filho meu, entra no gozo do teu Senhor. Amém. Vou deixar um versículo, para os irmãos, em Salmos 55, 22. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Amém. Vamos orar. Agradecemos por esse momento. Pai, nós te louvamos, ó Pai, pela oportunidade que Tu está nos dando, Senhor, de estarmos falando contigo. Te agradecemos, Senhor, porque Tu tem cuidado de nós, ó Pai. Tu tem cuidado dos Teus servos. Tu tem, Senhor, nos orientado, Senhor. As Suas asas, ó Pai, têm guardado a todos nós, ó Pai. E te pedimos, ó Pai, que nesses momentos difíceis que nós temos passado, ó Pai, que Tu continues, Senhor, a cuidar, a ter esse carinho tão grande que Tu tem tido por nós, ó Pai. Ó Deus de amor, obrigado, Senhor, pela oportunidade, ó Pai, de estarmos conversando contigo, ó Pai. E te pedimos, Senhor, que Tu possa estar indo de encontro, ó Pai, àqueles Seus servos, ó Pai, que estão necessitando do Seu cuidado, que estão necessitando de uma cura, que estão necessitando, Senhor, de uma palavra, ó Pai, que Tu vá de encontro à vida deles, ó Pai, que Seu Espírito Santo possa estar tocando em seus corações, consolando, Senhor, as suas vidas, ó Pai. Fica conosco, continue falando aos nossos corações, continue cuidando de nós, ó Pai. Isso eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
Eis-me aqui, tantas belezas, diante da tua grandeza, que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Eis-me aqui, tantas certezas, diante da tua grandeza, se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, já, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se chegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais deixar. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Faça morada em mim, faça morada em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar. O meu coração é o teu lugar, vem fazer morada, vem fazer morada em mim. Faça morada em mim, faça morada em mim. Famílias que vencem dedicam seu tempo e dádivas ao Senhor. Passamos agora a leitura bíblica que se encontra em Salmos 96, 7 e 8, que diz assim: Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferenda e entrai nos seus átrios. Esse é o momento de dedicação de vidas, das nossas ofertas, dos nossos dízimos ao Senhor. Você pode fazer a sua contribuição levando o seu dízimo, a sua oferta diretamente de forma presencial nas nossas celebrações aos domingos. Mas também você pode fazer também através do site da nossa igreja, o www.pibpa.com.br. Nesse momento estaremos adorando ao Senhor e é o momento de então dedicarmos as nossas famílias ao Senhor. Deus nos chamou
Jesus é poder, vida para todo que crer, ao cativo, liberdade, e ao mundo transformação. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Para todo que crer, ao cativo, liberdade, e ao mundo transformação. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Oremos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, graças nós te damos, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de falarmos contigo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito. Obrigado pelo teu sustento. Obrigado, Deus, pelos alimentos que o Senhor tem, ó Deus, nos dado, Senhor. Obrigado também pelos livramentos que o Senhor tem nos concedido nessas vidas. Agora, Senhor, que entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, pedimos que tu esteja abençoando, Senhor, a cada um dos teus filhos, das tuas filhas, que tem sido fiel, tem sido, Senhor, obediente, Senhor, aos teus ensinamentos. Abençoa a tua casa, abençoa, Senhor, grandemente a cada um dos teus filhos que tem cuidado da finança da tua igreja, que o Senhor possa capacitá-los, dar a eles cada dia mais sabedoria, principalmente nesses dias de escassez, nesses dias, Senhor, onde os recursos estão, ó Deus, bem difíceis, e que o Senhor, Deus, possa usá-los, as suas mãos poderosas, possa dar a eles sabedoria para que eles possam administrar bem esses recursos. Abençoa também, Senhor, o nosso pastor Valmir Claudino, toda a sua família, toda a liderança da tua igreja. Abençoa grandemente, Pai, esse mês também, Senhor, que é o mês da família. Fica conosco, Pai, abençoa a nossa família, abençoa, Senhor, a família da tua igreja. Nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Famílias que vencem Vivem uma vida de constante consagração. O salmista, no Salmo 119, verso 56, diz assim: esta tem sido a minha prática, obedecer aos teus preceitos. Uma vida de consagração é uma vida de obediência aos preceitos de Deus. É uma vida de obediência, então, à sua palavra. E é esta palavra que será compartilhada nesse momento. E o nosso desejo é que você esteja de coração aberto para que ela possa penetrar em sua vida e gerar frutos que glorifiquem ao Senhor. Graça e a paz, queridos membros e congregados da PIB do Parque Anchieta. Graça e a paz a você que assiste essa programação, onde quer que você se encontre, em qualquer tempo. Nosso desejo é que Deus ministre ao seu coração. Nós estamos no mês da família, mês de maio, e eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para ministrar ao seu coração, dentro desse tema que é tão relevante para a nossa vida, para a nossa história pessoal, familiar e da nossa sociedade. E também na nossa vida eclesiástica, né? E eu gostaria de começar essa nossa reflexão perguntando: você acha que Deus usaria um adúltero, uma pessoa que usa de malícia para com o seu próximo, que gera prejuízo, ou que tenha gerado prejuízos sérios a alguém, a uma família?
Você acha que Deus usaria um homem que não consegue conduzir os seus filhos pelo caminho da hombridade, do caráter, da fidelidade, inclusive ao próprio pai? Você acha que Deus usaria um pai cujos filhos são inimigos entre si? Pai esse que não conseguiu sequer conduzir os seus filhos pelo caminho do bom relacionamento, da consideração de uns para com os outros? Uma outra pergunta também dentro dessa mesma linha. Você acha que Deus usaria um casal que tem um momento de incredulidade, que desconfia das promessas de Deus, que não confia muito nele, a ponto de, inclusive, por essa mulher, por essa esposa dessa família, desse casal, não conseguir engravidar, alugar uma barriga, por exemplo, para produzir por meio dessa barriga um filho e ainda depois desprezar essa pessoa cuja barriga lhe foi concedida por aluguel, mandar embora, maltratar? Você acha que Deus usaria uma família como essa, uma mulher como essa, um marido como esse? No bojo dessas perguntas, desses dois ambientes familiares aparentemente desprezados ou inúteis para Deus usar, para Deus agir poderosamente, para Deus habitar até, nós poderíamos pensar, eu perguntaria, quais são os requisitos para que Deus se faça presente num lar? O que é preciso ser, fazer, parecer, viver enquanto família para que Deus tenha planos, para que Deus habite, para que Deus use individualmente e coletivamente os membros e toda uma família? O texto que nós vamos usar para embasar a nossa reflexão está em Gênesis capítulo 16, versículos de 2 a 9, que diz assim: Sarai disse a Abrão: O Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com minha serva, talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a serva egípcia, e entregou a Abraão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abrão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Então Sarai disse a Abrão: Você é o culpado da vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu, disse Sara para Abraão. Abraão respondeu: Agar é sua serva. Faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a tratou mal. Aliás, o texto diz: a tratou tão mal que, por fim, Agar fugiu. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água junto à estrada para Sur, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Estou fugindo de minha senhora, Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: Volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. Nesse contexto nós vemos uma família limitada, uma família falha. E a palavra que eu tenho para você e para sua família nesta ocasião é: Deus habita em lares imperfeitos e usa seus componentes, seus membros. Lares imperfeitos e falhos e limitados. Deus não só habita, como Deus também usa os membros, os integrantes desses lares. Vamos analisar esse contexto aqui. Os queridos devem conhecer, ou pelo menos ter ouvido falar, do grande patriarca Abraão, que foi convidado por Deus, foi convocado por Deus para uma grande missão, para iniciar um povo, a partir de sua descendência, povo esse que seria herdeiro de uma grande promessa, aliás, por meio do qual, inclusive, viria o Messias, e por meio do qual Deus abençoaria todas as famílias da terra. Só que o tempo foi passando e Sarai, esposa de Abraão, não engravidava, e de repente, num certo momento, Sarai se sente um tanto quanto insegura em relação ao cumprimento da promessa por meio dela e propõe ao seu marido Abraão: Olha, toma minha serva. E Abraão não teve dificuldade em rejeitar essa proposta, tomou a serva Agar de Sarai e teve relação com ela, tomou como se fosse uma segunda esposa. Aliás, naquela época,
havia nas leis antigas, o Código de Hammurabi, por exemplo, algumas legislações egípcias, Código de Nuzi, eles legislavam sobre essa possibilidade. Uma senhora que tivesse uma serva poderia, em tendo dificuldade de engravidar, cedê-la para o seu marido, e essa serva se tornaria a segunda esposa desse marido, perderia o status de serva, por um lado, mas o filho que nascesse seria da senhora, e não dessa que agora era a segunda esposa. Então, aquilo estava dentro da cultura de então, da época. A prática não era condenada, pelo menos pela sociedade de então. E aí ocorre tudo isso que nós acabamos de ler, e eu queria detectar algumas falhas, algumas limitações, por que não dizer alguns defeitos de relacionamento e até pessoais nesse contexto. E eu acho a Bíblia tão honesta, tão fantástica, que ela não nega, ela não esconde as falhas de pessoas que Deus comissionou, inclusive que Deus continua a abençoar e a manter os seus projetos, seus grandes sonhos, seus grandes propósitos para essas vidas. E eu queria pontuar aqui algumas falhas rapidamente para a gente perceber como Deus é misericordioso em manter seus propósitos, em atuar, em agir, em abençoar, inclusive, em usar poderosamente pessoas e lares falhos e limitados. Primeiro, Sara. Ela sutilmente culpa ali, responsabiliza a Deus pela sua esterilidade. O versículo vai dizer que ela diz assim, olha, eu não consigo, Deus me impediu de ter filhos, o Senhor me impediu de ter filhos, versículo 2. Então ela sutilmente transfere uma certa responsabilidade para Deus, não que isso não fosse de fato verdade, poderia ter sido e provavelmente era o próprio Deus que estava impedindo, até para provar a fé, enfim. Mas Sara, e vocês já viram isso acontecer em algum local, a marca do pecado original, a mulher que tu me deste, Adão, como que responsabilizando Deus pela queda ali. Então Sara, ela atribui a responsabilidade pela sua infertilidade a Deus, e aí ela toma a sua serva. Tudo bem, era algo da cultura, como eu falei, previsto em alguns códigos éticos, civis, sociais da época. No entanto, nem sempre aquilo que é homologado, que é tido como normal pela cultura, precisa e pode ser absorvido pela família de Deus, pelos servos de Deus. E quantas vezes nossas famílias também acabam se valendo dos costumes, daquilo que é tido como normal na sociedade. E Sara, ela não hesitou em se valer de algo socialmente aceito, mas que por Deus não é nada interessante, que é dar uma outra mulher para o seu marido. Então, Sara, ela faz essa proposta indecente, digamos assim, a qual Abraão não teve dificuldade. A falha também de Abraão em aceitar, em se sujeitar. Ele que já era o pai de uma grande promessa, o herdeiro de uma grande promessa, digamos assim. E ele aceitou aquela sugestão da sua serva, não hesitou em manter o seu padrão diferente do padrão social daquela ocasião. Provavelmente Agar teria sido uma serva que ele teria adquirido no Egito. Nós lemos isso lá em Gênesis capítulo 12, quando ele apresenta a sua mulher, já uma outra falha de Abraão, como se fosse sua irmã, e Faraó se afeiçoa, e por conta de Faraó tê-la tomado para o seu palácio, Faraó abençoa Abraão com bens, jumentos, camelos, inclusive com alguns servos. Então Abraão também acata, ele é conivente com essa atitude de Sara. Falhas no relacionamento ali, Sara, ela culpa Abraão, Quando Agar engravida e despreza, a gente não sabe exatamente o que era isso, mas provavelmente Agar, olha aí, tá vendo? Você tá aí com seu marido um tempão e não conseguiu engravidar. Eu deitei com ele algumas noites e agora estou grávida. Então provavelmente Agar despertou a ira de Sara, e aí Sara culpa Abraão por isso. A gente não sabe o que estava vendo no contexto. Quem sabe o próprio Abraão agora começa a se afeiçoar por Agar e começa a tratá-la com todo dengo, porque ela estava grávida. Afinal de contas, agora eu vou ser pai. Imagina a alegria de Abraão com uma certa idade, talvez aí mais de 80, provavelmente por mais de 85 anos de idade. Abraão agora se sente ali, homem, e se sente realmente privilegiado, abençoado, e poderia estar tratando Agar de maneira diferenciada em relação a Sara, e Sara culpa Abraão. E mais uma falha que eu quero citar, dentre outras, aqui é Abraão não assumindo a liderança, o sacerdócio, ele que era de fato sacerdote do seu lar. De repente, quando Sara fala, olha só o que está acontecendo, Abraão, em vez de
assumir a liderança, chamar as duas, resolver de maneira pacífica, ele deixa que Sara haja conforme ela quiser. Você fala, olha, Sara, Agar é tua serva. O que você quiser, você faça com ela. E aí, qual é a consequência? Deixou, né, os pintinhos na cova dos leões, na boca dos lobos, das raposas. E aí Sara trata mal. Diz o texto que Sara tratou tão mal Agar a ponto de ela não aguentar a pressão e ter saído. É possível que Sara talvez tenha até batido, até porque os códigos da época também permitiam isso. De repente, por algum desagrado dos servos aos seus senhores, eles tinham direito, como eram quase que uma propriedade dos seus senhores, Sara teria, quem sabe, até agredido fisicamente. Embora mesmo que não, certamente o que Sara fez, a maneira como Sara tratou a sua serva, gerou nela um desgosto tão grande que Agar fugiu. Questões pessoais, falhas relacionais, né? E olha que de um casal chamado por Deus para realizar uma grande obra, a gente pensa assim, não, desse casal eu não espero isso. Então, queridos, eu queria fazer algumas observações. A primeira delas é que não existem lares perfeitos. Talvez você olhe para o lar dos pastores da nossa igreja ou da sua igreja. Talvez você olhe para o lar daquele casal que você vê sempre de mãos dadas, aqueles filhos que estão sempre engomadinhos, que estão estudando, que são educados. E você sempre tem aquilo que a gente chama de o mito da grama mais verde, né? A nossa perspectiva é sempre de que a mulher do outro é mais cuidadosa, é mais cheirosa, é mais arrumada, é mais bonita. O filho do outro é o mais inteligente, é o mais obediente, é o mais educado. Não existem lares perfeitos, mesmo lares de homens e mulheres de Deus. Né? Essa é uma perspectiva que a gente precisa ter e com isso a gente deve passar a valorizar um pouco mais as nossas famílias e os nossos lares. Mas eu vou chegar lá. O que eu quero dizer é que apesar de lares serem imperfeitos, inclusive lares de homens e mulheres de Deus, chamados por Deus, com os quais ou para os quais Deus tem um nobre, um precioso propósito. Deus se manifesta, Deus não abandona, Deus age, Deus usa, Deus está presente em meio a lares imperfeitos, limitados e pecadores. E aqui eu quero até fazer uma diferenciação. Existem lares que, apesar de serem bons lares, não são perfeitos. É difícil ter um lar perfeito. A questão da perfeição tem a ver com não ter defeito. E a questão de ser completo, de ser íntegro, é de ser pleno em todas as coisas. Aquele lar que o casal vive bem, que eles são servos do Senhor, que eles são educados do ponto de vista intelectual, social, espiritual, moral, relacional. É aquele lar como se fosse um lar pleno, um lar maravilhoso. Não existem lares desse jeito. Apesar disso, Deus usa. Deus, ele usou Abraão, apesar, inclusive depois desses episódios que a gente lamenta de relacionamento, da forma como ele lidou com essa situação, a gente vê que Deus mantém as suas promessas. Por exemplo, já em Gênesis, capítulo 17, versículo 1 a 4, depois desse episódio que nós acabamos de ler, diz o seguinte: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se rosto em terra e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Deus não anulou a proposta que ele tinha para Abraão, apesar das falhas de limitações, tanto dele quanto do lar dele. Quanto a Sara, será que Deus manteve essa Sara que distratou, essa Sara que ofereceu primeiro Agar, de forma inadequada, querendo como que dar um jeitinho, ajudar Deus no cumprimento da promessa? Essa Sara que distratou, essa Sara que culpou o marido, uma outra falha que existe muito nos lares. Olha só, a culpa é sua, não que não tivesse participação de Abraão, mas será que Sara também não tinha um pouco de culpa no cartório? Será que a própria Agar também não era responsável? E agora Sara estava jogando toda a responsabilidade para seu marido. Mas apesar de suas falhas, diz assim lá em Gênesis capítulo 17, versículos 15, 16, 19 e 20. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante sua mulher já não será chamada Sarai, que é como se fosse uma princesa local ali. Seu nome será Sara, que é princesa, uma mãe de um grande povo.
Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Versículo 20. Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho. É dela, Abraão. É dela que vai sair a sua descendência, não é de Agar. E você lhe chamará Isaque. Apesar de Sara ter procedido daquela maneira, ela não foi descredenciada a ser a mãe do herdeiro de Abraão. Olha que coisa maravilhosa. E você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei, ou seja, com ele, o filho de Sara, estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Veja que até a descendência de Agar, que estava ali também, que foi aquela que destratou, né? Sara provavelmente desprezou. Olha só, eu estou grávida do seu homem, eu aqui sou fértil. Mulher egípcia, de repente, poderia ter dito ela. São elucubrações, querido. Nada disso está no texto. Está vendo como é que mulher egípcia que sabe como engravidar e que tem saúde, que é fértil? Ou então eu sou jovem, você é velho. A gente não sabe exatamente o que provocou tamanha ira de Sara. Mas mesmo Agar, ela pôde desfrutar, o filho de Agar também desfrutou de alguma promessa, embora aquilo que a gente chama de graça geral, da graça comum, é disso que Ismael desfrutou. Levarei em conta o seu pedido, também o abençoarei e o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. No versículo 20 do capítulo 17, né? E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Isso é o que Deus está falando. Deus considera mesmo o filho de Agar. A própria Agar, se você parar para pensar comigo, Agar sai, né? Diante da pressão de Sara, ela sai e o anjo de Deus se manifesta a ela, queridos. Olha só, porque ela já fazia parte da família. Agora ela era a segunda esposa de Abraão. Essa família imperfeita, essa família inclusive com uma configuração inadequada, a mulher e uma segunda mulher que engravida de Abraão. Mesmo assim o anjo do Senhor se manifesta. O anjo do Senhor, o versículo 8 do capítulo 16 que nós lemos, encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água junto à estrada para Sur, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Estou fugindo de minha senhora, respondeu. E então o anjo do Senhor disse: volte à sua senhora. Ou seja, Deus se manifesta, Deus habita, Deus atua, Deus coordena. Deus não deixa de atuar em meio a lares de pessoas falhas. Deus não trata as pessoas com base nas suas limitações, com suas falhas. Isso é coisa de nós humanos, queridos. Nós tratamos as pessoas com foco em suas falhas, em seus pecados. Nós olhamos para as famílias com base em uma tisna, uma mancha, uma mácula que ela tem, de repente, num lençol todo branco. Deus já faz exatamente o contrário. Veja bem, esse sermão não tem o objetivo de falar sobre a necessidade de santidade. Nós vamos até citar um pouco isso no final. Mas nesse momento eu quero destacar o seguinte: Deus, pela sua graça e misericórdia, Ele mantém os seus projetos e seus propósitos. Pelo menos Ele insiste nesses projetos, nesses propósitos, em manter a sua presença, em atuar, em usar, mesmo membros de famílias falhas e limitadas. Nós é que descartamos diante de um pequeno erro, né? Diante de uma pequena falha, a gente descredencia as pessoas. Às vezes uma pessoa trabalha com a gente no ministério, aí pisa na bola uma vez, falta, a gente acaba desprezando. Né? Um vizinho que numa vez deixou o lixo do lado da nossa calçada e nós desprezamos. Uma vez ele botou o som alto, isso é coisa de gente como a gente, de nós, né? Inclusive gente como a gente será o sermão que a gente vai concluir numa primeira oportunidade. Mas nessa ocasião nós queríamos falar especificamente sobre essa questão da família falha e limitada. Mas eu queria trazer alguns alertas aqui ao concluir, ou quase concluir esse nosso sermão, essa nossa reflexão. Embora Deus não veja como nós, Deus não haja como nós não estamos negando a seriedade com que Deus trata pecados, falhas e limitações. A verdade é que Deus mantém esse cuidado, esse projeto na vida de Abraão e sua família, primeiro, porque Abraão aceitara fazer parte de um pacto, de um projeto de Deus. Então, sim, Deus mantém seus propósitos, Deus se mantém presente no lar de uma família que é falha, que é limitada, que é pecadora, que é imperfeita, que tem seus problemas, suas limitações, mas porque essa família está dentro de um pacto com Deus.
Abraão e Sara, ele estava dentro de um pacto. Há alguns anos atrás, mais de 10 anos, conforme nós vimos no texto, Deus tinha convocado e Abraão tinha dito, estou aqui, Senhor, eis-me aqui. Então, quando você se coloca num ambiente de aliança, é esse ponto que eu quero chegar. Se você faz parte de um lar que tem se colocado em aliança com Deus, nem que seja individualmente, consagrado a sua vida a Deus, mesmo que você seja falho, e você é, inclusive na sua relação familiar, certamente Deus não vai abandonar você e sua família por conta de sua falha. Então, a primeira conclusão aqui que nós queremos chegar é que sim, que Deus ele mantém, mas por conta de essas pessoas serem pessoas que têm uma aliança, que têm um pacto. O primeiro lar que eu exemplifiquei foi o lar de Davi. Davi, que tinha uma família meio desconcertada, os filhos todos desarranjados, um filho acabou estuprando uma outra filha dele, irmãos, meio-irmãos, o outro filho deu um golpe no reino, inclusive se prostituiu com as concubinas do próprio Davi. Davi, todos sabem, ele adulterou, ele cometeu homicídio, e Deus não retirou da família de Davi a promessa, queridos. Porque Deus, ele mantém o seu pacto, claro, ainda que solicite a contrapartida, solicite o arrependimento e a continuidade, a retomada de rumo. É isso que Deus quer para nossas famílias, para permanecer abençoando nossas famílias. Abraão, ele não fugiu do pacto. Pelo contrário, depois, se você ler a sequência do texto, você vê que Deus confirma o pacto que ele tem e Abraão se submete. Abraão confirma que se mantém na vontade de Deus, no propósito que Deus tem para a vida dele. E antes de concluir, a última colocação que eu quero fazer é que é necessário que nós busquemos sim a santidade, a perfeição, a pureza, relacionamentos perfeitos, maravilhosos, que isso seja perseguido por nós enquanto casal, enquanto pais com filhos, enquanto irmãos com irmãos, porque, na verdade, não para conquistar a graça, o amor, o perdão de Deus, mas para sermos gratos a esse Deus que, a despeito de nossos lares falhos e limitados, permanece habitando, cuidando, abençoando. Que a partir dessa reflexão você possa pensar, puxa vida, se Deus é tão maravilhoso assim a ponto de consentir em habitar no meio da minha família pessoas falhas e limitadas, eu quero servir, eu quero agradar, agora é o que eu quero, no que depender de mim, conduzir a minha família para que ela seja santa, seja abençoada, seja uma família que agrada o coração de Deus. Abraão, ele procurou manter-se ali, ele estabelecia altares, Depois disso aqui tem um momento em que Deus o convoca para que circuncide todo o seu povo, ele de pronto, não, vamos circuncidar, e ele com a sua autoridade de sacerdote, de patriarca, ele circuncida, enfim, é como se Abraão e Sara retomassem o rumo, o prumo, e se aperfeiçoassem e dessem continuidade ao caminho, ao caminhar, ao andar na presença de Deus, como Deus o tinha convocado 10 anos antes, anda na minha presença e ser perfeito, como ele 10 anos depois confirmou, anda na minha presença e ser perfeito, como nós lemos no capítulo 17 de Gênesis. Então é necessário que você, apesar de admitir, poxa, Deus é tão gracioso, habita no meu lar, ele usa, ele abençoa minha família, mas que você se veja, eu tenho um pacto com Deus, eu tenho procurado levar a minha família a uma aliança e a se manter fiel a essa aliança. Eu tenho procurado a santidade, a correção, a integridade, agradar a Deus enquanto membro de uma família na minha relação com eles, na relação com os de fora, ou a minha família como um todo agradar a Deus, cumprir os seus propósitos para cada família. Agora sim, concluindo, quais são as falhas pessoais ou relacionais da sua família, Você tem uma família de pessoas preguiçosas, aqui na minha família são todos preguiçosos, orgulhosos, de repente um membro da sua família é alcoólatra, ou é adúltero, ou talvez as falhas sejam espirituais, pessoas frias, pessoas descomprometidas com Deus. Minha família não vai ser usada por Deus porque eu tenho membros da minha família que não vão à casa do Senhor, que são relaxados para com a obra de Deus. Minha família tem problemas financeiros, não é dizimista, não administra bem as finanças. Não existem famílias perfeitas, queridos. Todas as famílias. Essa família que você vê bonitinha muitas vezes indo para a igreja, vai conversar com o marido, com a esposa, salvo raras exceções de famílias muito harmoniosas. Cada família tem pessoas que têm problemas e relações problemáticas. Nós não nos entendemos, nós brigamos, nós não nos comunicamos, nossos filhos não são tementes a Deus, são tipos de problemas que podem afetar a minha e a sua família. Mas não existe lar ideal. Isso é o mito da grama
mais verde, que sempre é a do vizinho. Eu convivi com algumas famílias e pessoas de famílias interessantes. Por esses dias mesmo eu estava vendo uma pessoa assim, que está com uma dificuldade na relação com netos, até com filhos, com nora, com genro, uma grande dificuldade de relacionamento. Os membros da família, pelo que eu percebi, tem essa pessoa como alguém difícil de lidar. Mas, queridos, eu pude perceber o carinho que essa pessoa tem, como ela abençoa, como é uma pessoa usada por Deus para evangelizar e para ajudar financeiramente, materialmente, para cuidar, para zelar pelo bem dessas pessoas com as quais ela não tem um bom relacionamento. Isso é Deus usando esse membro dessa família, Deus habitando nesse membro dessa família e por meio desse membro, Deus atuando no seio dessa família, de uma pessoa falha, de uma família que tem dificuldades relacionais entre mãe, filhos, pais, filhos, enfim, irmãos, mas Deus atuando no meio dessa família. Eu lembro também da história de uma outra família, num dos estados onde eu morei, que era uma família que era meio problemática, relações conflituosas, inclusive eles tinham alguns problemas financeiros, de vez em quando eu ouvia alguém falando, fulano está devendo Beltrano, mas como eram pessoas que levavam pessoas a Cristo, olha que coisa interessante, daqui a pouquinho estavam lá na igreja levando uma pessoa se convertia, estavam lá no batismo, era uma igreja que tinha o costume de introduzir no batistério aquela pessoa que ganhou para Cristo, aquilo que discipulou e ficava ali ao lado enquanto o pastor batizava, e de repente aquela família problemática, difícil, que alguns tinham algumas reservas, estava quase sempre dentro do batistério para dizer, está aqui, ganhei para Jesus, discipulei. Famílias usadas por Deus com todas as suas falhas e com todas as suas limitações, porque é assim que Deus faz. Deus ele trabalha com uma certa tolerância, embora Deus não tolera o pecado, mas o pecador Deus tolera, Deus ama, Ele nos olha por meio do sangue de Jesus Cristo. Deus habita e usa sim. Valorize a sua família. Ore por sua família. Coloque sua família diante do Senhor e coloque-se à disposição para ser você um instrumento de Deus no seio da sua família e para que a sua família seja instrumento nas mãos de Deus. Não despreze. Deus, Ele usa famílias falhas e limitadas. Não significa que porque as pessoas têm cargo, são pessoas de oração, são diáconos, são pastores, que elas não têm problemas, que elas não têm pecados, que elas não têm falhas, que não têm em que se corrigir. Porque Deus não age dessa maneira. Deus usa pessoas falhas e limitadas, Deus usa famílias falhas e limitadas. Deus habita em famílias falhas e limitadas. A família de Abraão, embora fosse uma família bênção, com certeza, e por meio dele, ele foi chamado pai, da fé. Por meio dele, hoje são benditas todas as famílias da terra que pela fé creem em Cristo. Mas era uma família, como nós acabamos de ler, nessa perícope, nesse texto que narra uma Sara, de repente responsabilizando Deus, dando uma mulher para o seu marido, um marido que aceita, um marido que lava as mãos, ela resolve você o problema, uma mulher que maltrata a sua serva, uma serva que despreza a sua senhora, uma senhora que manda embora a sua serva, e Deus usa essa família. Qual o seu tipo de família? Quais são os problemas e as limitações da sua família? Falha, limitada? Tem pacto? Pelo menos na intenção, no desejo, está buscando aperfeiçoamento, tem se arrependido, tem confessado, tem orado, tem buscado ao Senhor, tem querido cumprir o propósito de Deus para a sua vida familiar? Sim, pode ter certeza. Deus não vai abandonar você, nem sua família. Ore e veja as maravilhas que Deus vai fazer no meio da sua família e por meio dela. Vamos orar? Obrigado, Deus querido, por esse momento, por essa reflexão e por seres esse Deus tão gracioso, tão misericordioso, tão maravilhoso, a ponto de, mesmo em lares limitados, falhos, pecadores, mas que tem pacto, Senhor, que entregaram-se a Jesus, ou um membro pelo menos se entregou a Jesus, ao teu Filho. Obrigado porque o Senhor não deixa de habitar, não deixa de usar. Continua a nos usar e abençoar nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Nosso desejo é que essa palavra trazida nesta noite possa ter alcançado a sua vida de alguma forma. Eu quero finalizar este culto de celebração, esse culto de quarta-feira, fazendo um convite a você e a sua família e ainda pedindo a você que estenda esse convite a outras famílias que estejam presentes no nosso culto deste próximo domingo. Teremos 2 celebrações e o nosso convite é que você esteja conosco. As inscrições já estão abertas para as celebrações que vão acontecer às 10 da manhã e às 18 horas. Você pode fazer a sua inscrição por meio do WhatsApp, pelo telefone de nossa igreja ou pelo e-mail.
O culto de domingo será o encerramento justamente do mês da família. Então, a sua presença é muito importante. Na parte da manhã, no culto da manhã, teremos a presença do pastor Fábio, da PIB de Agostinho Porto. E à noite teremos um momento muito especial, que estaremos fazendo a renovação dos votos matrimoniais. Que Deus abençoe a sua família, que você tenha uma semana abençoada e esperamos você na nossa celebração neste próximo domingo. Uma boa noite. Boa noite, que Deus a todos abençoe.